Boa tarde, companheiros. Eu sou Emanuel Lobo. Esse é mais um Jornal dos Comitês. Toda quarta-feira, eu, nesse momento aqui em São Paulo, junto com o companheiro Vitor Assis, lá em Pernambuco. Boa tarde, companheiro Vitor. Tudo bem? Emanuel, tá ouvindo agora? Estou ouvindo, Vitor. Pode falar. Parece que travou dele. Volta para você. Melhor. Bom, parece que tivemos alguns problemas técnicos aí. Já já a gente resolve, o companheiro Vitor volta. Mas hoje o nosso programa tem como tema, né, como nas últimas semanas a gente veio trazendo, um balanço das eleições, né? Uma vez que a gente fez um balanço após o primeiro turno e agora um balanço também desse segundo turno e do pós-eleições, né? Como a gente viu nos dados, a gente já tinha mostrado parcialmente após o primeiro turno, a direita golpista foi a maior vencedora dessas eleições, né? Os partidos, aí, os 5 partidos, DEM, MDB, PSDB, PSD e PP foram os partidos que mais elegeram prefeituras no país, né? Juntos eles têm mais de 3 mil prefeituras, o que mostra aí o tamanho da fraude eleitoral, né? Montada, como a gente denunciou desde o princípio, para eleger, né, aqueles que deram o golpe de 2016, aqueles que prenderam o ex-presidente Lula e caçaram seus direitos políticos e elegeram o Bolsonaro em 2018 e que agora, né, procuram aumentar o seu poder rumo às eleições de 2022. Né, diante desse quadro, a esquerda ela caiu nessa armadilha das eleições, né, procurou legitimar a fraude eleitoral como se pudesse vencer, né, num regime controlado pela extrema-direita e pela direita golpista. Nesse momento acontece,
Olá, companheiros, voltamos. Peço desculpas por ter tido mais uns minutos aí para resolver os problemas, mas o companheiro Vitor está de volta e eu falava, né, sobre o tema do nosso programa de hoje, né, um balanço aí após o segundo turno das eleições, né, uma derrota da esquerda, vitória da direita golpista que prepara o terreno para 2022. A gente teve segundo turnos aí em várias capitais, né, e eles apenas corroboraram aquilo que a gente vinha denunciando até então, né, que uma enorme fraude eleitoral foi montada aí para beneficiar aqueles que deram o golpe de 2016, que elegeram o Bolsonaro e que agora procuram reconfigurar o poder nas prefeituras, né, nos rincões aí de todo o país, rumo às eleições de 2022. Bom, companheiro Vitor, para você já saudar o pessoal que está nos acompanhando e introduzir o assunto. Então, boa tarde, Emanuel. Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Queria começar a discussão aqui dando os dados, né? Com a eleição, com o segundo turno, nós temos aí o panorama final das capitais. E o resultado é o seguinte: a esquerda, considerando a esquerda o bloco PT, PCdoB, PSOL, UP, PCO e PCB, que o PSTU, levou apenas uma única prefeitura nas capitais, né, que foi a capital de Belém, vencida pelo Edmilson do PSOL. E também a gente deve chamar a atenção para a própria qualidade desse número, né, também para a gente considerar se é uma vitória ou não de fato. Note-se que a única capital é uma capital do norte do país, ou seja, não é de nenhum centro político decisivo, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ou nem mesmo um centro político regional mais importante, como o caso de Recife, de Porto Alegre, ou coisa do tipo, né? Uma cidade do norte, uma cidade, inclusive, que não há uma tradição de esquerda de fato, não há um movimento operário forte, e que a própria posição da esquerda é uma posição em geral, uma posição de aliança com as oligarquias locais, né? Não propriamente de refletir as condições à disposição de luta do movimento operário. Então, nós tivemos aí a vitória do Edmilson Rodrigues, né? Tudo bem, tem uma figura de esquerda, mas isso daí não simboliza propriamente um avanço da esquerda em termos de sua organização para a luta contra o fascismo, contra o governo Bolsonaro, né? Mas sim uma determinada concessão no interior das oligarquias que dominam o estado do Pará. E além disso também precisamos destacar, né, que como a gente viu em todo o panorama, há um esforço gigantesco para que o PT ele perca ainda mais espaço nessas eleições, né? Então, nós vamos tratar propriamente do PT daqui a pouquinho, mas o fato de que a única vitória numa capital não ter sido do PT, mas sim do Edmilson do PSOL, também merece destaque aí, porque mostra também que a única vitória que nós tivemos também não foi uma vitória do principal partido de esquerda do país, né? Com você, Manuel, você quer comentar alguma coisa sobre esse dado? Poderia explicar o que é que significa isso, de que a esquerda praticamente não venceu nada, só ganhou uma única capital num estado extremamente secundário? Queria aproveitar para compartilhar com os companheiros aqui o que a imprensa burguesa falou disso, né? Teve várias matérias aí em toda a imprensa golpista, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, com balanços das eleições, né? Numa delas diz o seguinte: nas capitais centro avança e PT fica sem eleger prefeitos pela primeira vez desde 1985. Ou seja, desde a redemocratização do país, pela primeira vez o PT, o maior partido da esquerda nacional, ficou de fora, né? Esse prefeito que foi o único da esquerda eleito, como o companheiro Vitor destacou, é um candidato, né, do PSOL, que inclusive
foi apoiado aí pela juventude do PSDB, né? Então, mesmo nesse caso, sendo um candidato da esquerda formal, né, o próprio apoio que levou à eleição dele já mostra que finalmente esquerda de verdade, né, ligada aos trabalhadores e tal, não foi eleita em lugar nenhum. Né, isso mostra, né, como os próprios jornais da imprensa burguesa estão destacando, que o verdadeiro vencedor dessas eleições foi o setor aí da direita golpista, né, o setor mais reacionário da direita golpista, né, tanto que MDB e PSDB mantiveram o seu tamanho, mas mesmo perdendo algumas prefeituras, mas os partidos que mais cresceram proporcionalmente foram, né, DEM, PP e PSD. Esses cinco, né, formam o bloco aí do top 5 das eleições de 2020, né, e inclusive mostra qual que vai ser a configuração, né, esses prefeitos obviamente vão dar base aí em todos os lugares do país para um candidato do centrão aí que vai enfrentar o Bolsonaro, né, a imprensa inclusive já cita, né, o próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já colocou aí que o Dória, né, foi aventado também o nome do Luciano Huck, apresentador da Rede Globo, um direitista, mas nesse momento o Centrão aí estaria se inclinando a apoiar o nome como o do João Bolsodória, né, o governador fascista aí do estado de São Paulo, do PSDB. E isso, né, o próprio Copeiro Rui comentou ontem na análise no 247, talvez seria uma tentativa de fazer um efeito, uma manobra Biden no Brasil, né? Ou seja, usar o Bolsonaro como espantalho, como foi usado nos Estados Unidos o Donald Trump, para forçar a esquerda, né, a não lançar um candidato próprio, mas apoiar um setor da direita que seria menos pior, né? Então, que nesse caso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, o menos pior foi apresentado como sendo o Joe Biden, e aqui no Brasil seria um candidato da direita golpista como o João Dória, né? Obviamente que isso é uma armadilha e o número de abstenção, inclusive, só em São Paulo, por exemplo, o número foi 40%, se você somar votos brancos, nulos e abstenção, né? Um número muito grande, muito significativo, recorde, inclusive, histórico aí no país. E no país inteiro não foi diferente, né? Ou seja, um amplo setor do eleitorado mais popular está revoltado e está procurando não votar, né, nesses candidatos da direita golpista. Agora, se a esquerda, né, através da Frente Ampla, legitimar essa manobra em torno de uma pessoa como João Dória ou como outro candidato da direita golpista, a esquerda vai estar empurrando, né, todo esse eleitorado indignado para a extrema-direita, né? Então, como aconteceu nos Estados Unidos, né, o Trump teve mais ou menos a metade dos votos, né? Não existe metade da população norte-americana que é fascista. A classe operária norte-americana não é fascista como nenhuma classe operária né? Mas isso mostra que uma boa parte da população indignada com o regime político e pela falta de política da esquerda, que não oferece um candidato popular, empurra a população a apoiar, né, setores da extrema-direita, como o Trump, e no Brasil, como o Bolsonaro, né? Então, é preciso, desde já, denunciar essa articulação da direita que procura colocar a população num beco sem saída, né? A gente viu que as eleições são um beco sem saída, em que a população é obrigada a votar nos seus inimigos, né? E para não ter que incorrer nesse erro, uma parte da população se recusa a votar no candidato da direita A, B ou C, né? Bom, acho que nesse primeiro ponto é isso, Vitor. Queria aproveitar para saudar os companheiros que estão nos acompanhando aqui. S. Generoso, Ernesto Abdala Filho, o Adriano Teixeira, lá do Paraná. E convidar os companheiros a se inscreverem no canal, curtirem esse programa, né, se inscreverem no canal e para fortalecer a nossa imprensa, tornarem-se membro da Causa Operária TV, que recentemente completou 88 mil inscritos, né, rumo aos 100 mil inscritos, fortalecendo, né, esse espaço da esquerda revolucionária, que é o principal porta-voz da atividade dos comitês de luta, né, como esse próprio telejornal dos comitês. Bom, Vitor, com você. Beleza, Manuel. Bom, agora vamos entrar propriamente no assunto do PT, que é uma coisa importante, justamente para combater as ilusões em relação a uma suposta vitória ou avanço
nas eleições. O fato é que quem sofreu o golpe de Estado em 2016 foi o PT. Né? O partido do ex-presidente Lula, que foi preso em 2018, PT. Né? O partido que, apesar de todas as capitulações de sua direção, toda a pressão da extrema-direita, da própria burguesia, etc., chegou ao segundo turno em 2018, é o próprio PT. Então, continua sendo, apesar de estar sofrendo uma grande crise, continua sendo um fator decisivo na política da esquerda nacional. Basta ver, por exemplo, a comparação com os demais partidos. O PCdoB está numa crise muito, muito grande, perdeu aí metade de suas prefeituras, e o PSOL, um partido que você pode contar nos dedos a quantidade de prefeitos eleitos, foram 5. Né? Considerando, inclusive, que esses prefeitos, como o caso do Edmilson até mostra, não estão relacionados a um processo de luta política, efetivamente, né, mas a um jogo eleitoral. Né? Eleger um candidato, qualquer partido elege. O PPS elege, o PSC elege, o PRTB elege. Ora, isso aí não quer dizer que isso esteja relacionado à luta política das massas, aos interesses dos trabalhadores. E é naturalmente o caso dos prefeitos eleitos pelo PSOL. Né? Um deles é um latifundiário, o outro veio do MDB. O Edmilson seria até um candidato mais esquerdista, né, porque tem uma tradição de esquerda, veio do PT. Mas também nós vimos aí que foi uma eleição feita com o apoio das oligarquias, com o apoio do PSDB, do, do Rede de Sustentabilidade e outras organizações da direita. Então, de fato, o PT continua sendo um fator decisivo na esquerda, sobretudo porque ele tem em sua base, né, embora de uma maneira muito desorganizada, mas tem, né, uma parcela expressiva do movimento operário, né, dos sindicatos, né, e da classe operária de conjunto. Vota no PT, acompanha o PT em alguma maneira e, sobretudo, acompanha a, a liderança do ex-presidente Lula. E essas eleições elas serviram, mais uma vez, para atacar o PT. A gente vê isso aí em casos muito claros. Por exemplo, tivemos aí o caso de Pernambuco. Pernambuco tinha aí talvez a candidata mais competitiva que o PT lançou nessas eleições, que é a candidata Marília Reis, ligada diretamente ao ex-presidente Lula, uma candidata apoiada pela base do PT. E o que a gente viu foi uma verdadeira guerra para impedir que a Marília Reis fosse eleita. Quer dizer, se em outros que a esquerda fizesse a sua propaganda, de Pernambuco, onde a candidatura do PT é uma candidatura lulista e bastante expressiva, a burguesia fez de tudo para impedir que ela vencesse. Inclusive, no dia da eleição, a direita utilizou todo tipo de manobra suja. Né? Compra de votos, boca de urna, isso daí a gente sabe que acontece, mas isso foi feito de maneira muito escancarada, há uma série de flagrantes, inclusive. Isso daí para quê? Para favorecer a vitória do candidato João Campos, um candidato que abriga aí o, o, ele em si é do PSB, mas abriga o PP, o MDB, o Cidadania, os partidos do golpe de Estado, né, e que também, de uma maneira indireta, também abriga o PSDB e o DEM. Esse é o caso de Pernambuco, e nos demais casos em que o PT está envolvido, a gente pode constatar que ou houve uma sucessão de manobras e fraudes para impedir que o PT vencesse as eleições, de uma maneira mais direta, ou houve também, como é o caso de São Paulo, né, uma operação para que a candidatura do PT não decolasse e que seus votos fossem transferidos para uma candidatura menos competitiva, mais direitista,
como era o caso do própria candidatura do PSOL. Bom, sobre os ataques, a sabotagem ao PT nas eleições, seria basicamente isso. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Manuel. Exatamente. Inclusive, nesse momento a gente vê aí que foi lançado após as eleições, né? Na verdade, após não. Durante as eleições a gente já viu essa movimentação dentro do próprio PT, né? Um setor da ala direita, que está expresso aí na entrevista do senador da Bahia, o Jacques Wagner, né? O PT da Bahia, é importante destacar, é um PT muito ligado à direita golpista, né? Ligado ao ACM Neto, à oligarquia da família Magalhães, né? Lançou uma major da PM para as eleições municipais, né? Que inclusive foi lançada para legitimar a vitória aí do próprio DEM, né? Com o Bruno Reis, e vem desse setor do PT, dessa ala direita do PT, né? O senador Jacques Wagner colocou em entrevista na Rádio Metrópole que a aparição de candidatos mais jovens aí na esquerda, de novas figuras na esquerda, né, como o caso do Boulos, da Manuela Dávila, enfim, coloca para o Jacques Wagner, né, como ele próprio disse, que ele não deveria ficar refém do Lula, né? Então a imprensa comemorou essa declaração, né, inclusive repercutiu ela amplamente, criticando o ex-presidente Lula como uma figura centralizadora que impediria o crescimento de novas lideranças, né? Mas é importante destacar que as lideranças não surgem, lideranças reais não surgem de aparecer em matérias de jornais burgueses, né, ou de receber apoio eleitoral de partidos da direita golpista, como o caso do Boulos e da Manuela Dávila, que foram aí bastante acariciados pela imprensa burguesa durante toda a eleição. Para formar líderes populares, é preciso desenvolver uma luta política dos trabalhadores em algum movimento, no movimento sindical, no movimento popular, coisa que, por exemplo, o presidente Lula é uma expressão dessa luta, né? Inclusive sendo uma liderança aí dos metalúrgicos como fruto aí da luta dos operários contra a ditadura militar. Agora, tanto Boulos como Manuela Dávila, como as outras chamadas lideranças, não são expressão de nenhuma luta, de nenhum movimento, né? Por mais que a burguesia, no caso do Boulos, inclusive, queira a todo momento propagá-lo como um grande líder do movimento do sem-teto, esse tipo de coisa. Então, na verdade, a manobra consiste em a burguesia impulsionar esses setores da esquerda para apagar, digamos assim, para tentar isolar, né, os setores verdadeiramente proletários do PT que se representam aí pela ala lulista do PT, que nesse momento é uma ala esquerda do partido. Então, a gente vê que no pós-eleições, esse setor da esquerda já passa a uma postura mais ofensiva, né, de ataque direto aí contra o ex-presidente Lula, contra a presidenta do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleisi Hoffmann, né, e postura que a gente deve denunciar como uma infiltração direitista, né, de setores aí que defendem a Frente Ampla, e como a gente viu nas eleições, a Frente Ampla que chamou aí, usou a desculpa de combate ao bolsonarismo, ela combateu o bolsonarismo e combateu também a ala lulista do PT, como a gente viu no caso aí das eleições em Recife, né? Em que o próprio PCdoB, os setores da esquerda que compunham aí a coligação com o PSB do João Campos, fizeram uma campanha bolsonarista, né? Usando questões da defesa da família, né? Fazendo demagogia com os evangélicos, falando sobre que era preciso votar no João Campos para impedir a volta do PT, né? Ou seja, uma campanha extremamente reacionária, né? E que mostra, inclusive, a que serve a Frente Ampla, né? Essa mesma Frente Ampla que apoiou o Guilherme Boulos em São Paulo, a Manuela Dávila em Porto Alegre, e apoiou o DEM, né, do Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. Então, é preciso mostrar e denunciar que essas articulações só podem, né, ao fim e ao cabo, levar a esquerda a reboque da direita golpista, né? E dessa forma não vamos conseguir avançar na defesa de nenhum dos direitos e dos interesses da população, né? Dado que
com esse pessoal não vai ter combate nenhum ao bolsonarismo, né? O máximo que eles vão fazer é substituir o Bolsonaro para implementar com mais facilidade o programa dos golpistas, né? Bom, vou dar uma olhada nos companheiros que estão aqui. A companheira Renata Diniz mandou umas bandeirinhas aqui, um salve para a gente. Vitor, agora, diante de tudo isso, né? Queria que o companheiro, para a gente concluir esse ponto, qual que é a posição dos comitês, né? Agora passaram as eleições, os problemas continuam aí, né? A gente vê a questão das privatizações, o ataque ao movimento operário. Agora, recentemente saiu a notícia que o MEC decretou a volta às aulas nas universidades, às aulas presenciais. Então, diante de tudo isso, né, passado aí a anestesia eleitoral, qual que é a posição dos comitês de luta nesse momento? Pô, Manuel, antes de responder a isso, né? A gente sempre vinha destacando que durante as eleições, né, os comitês de luta, pelo menos nessa formulação mais recente, ligados à luta contra o golpe, vivenciaram 3 eleições. Eleições de 2016, 2018 e 2020. Já tem uma experiência acumulada aí. E nós vimos sempre destacando que nesse período de eleição há toda uma pressão dos setores mais direitistas, mais carreiristas, mais pequeno-burgueses e, portanto, mais distantes das ruas, da mobilização dos trabalhadores e dos próprios comitês, para chantagear a esquerda, os militantes sinceros, né, os trabalhadores, de abandonar a luta política para partir para uma política eleitoreira, ou seja, ao invés de organizar atos, mobilizações, se chocar com a polícia, fazer greve, você deveria se entregar aí durante 2, 3 meses numa campanha direitista, despolitizada, para tentar eleger, melhor dizendo, um cidadão que não está envolvido diretamente com a luta política e que promete muitos e fundos, mas que na verdade não vai fazer absolutamente nada, estaria buscando apenas um emprego para ele próprio, né? E fazendo essa análise, já passando por essa experiência, a gente sempre vem alertando que a posição dos comitês de luta não deve ser de entrar, de embarcar nessa loucura eleitoral, de ceder à extorsão das alas mais direitistas da esquerda nacional, que só pensam em eleição. Que a posição dos comitês de luta, na verdade, deveriam ser continuar travando a sua luta política, né? Luta no dia a dia, as campanhas contra a ditadura dos golpistas. Fato é que a eleição de 2020 veio novamente, veio a pressão de toda forma, alguns companheiros cederam, né? O que é natural, o que faz parte do próprio aprendizado, mas fato é que as eleições já passaram, foram embora, e aqueles indivíduos que nunca fazem nada durante o ano todo, né, que só aparecem apenas durante as eleições, para fazer pressão contra a mobilização dos trabalhadores, eles vão voltar para onde vieram, né, vão rapidamente esquecer de fazer política. Sendo que para o trabalhador, para aquele que vive no mundo real, os problemas políticos eles não vão embora porque acabaram as eleições. Muito pelo contrário. Nas eleições há toda uma tentativa de disfarçar os problemas, de diminuir o caos, para que os trabalhadores não se sintam empurrados a votar na esquerda, a votar contra o regime. Há toda uma tentativa de esconder a situação e uma tentativa, inclusive, de mostrar a situação mais tranquila do que ela de fato é. Uma vez passado o período das eleições, a tendência, na verdade, é que os ataques se multipliquem. Então, aqueles que estão na luta política por interesses reais, né, por interesses sinceros, não por interesse de um cargo, devem agora
aumentar ainda mais a sua atividade. Porque, afinal de contas, a gente viu o resultado. O resultado é que a direita, que deu o golpe de Estado, ela venceu as eleições novamente. Ela permanece, não só venceu novamente, como aumentou o número de prefeituras sob o seu comando. Isso aí vai resultar numa série de ataques. Então, a política dos comitês de luta tem que ser a de intensificar a sua atividade, de confrontar a direita, de tirar um aprendizado dos setores que se deixaram levar pela chantagem a chantagem eleitoreira, de que a única solução possível é a mobilização dos trabalhadores, dos setores democráticos, né, da população em geral, contra o governo Bolsonaro. E eu acho que nós tratamos aqui de uma maneira muito negativa a participação da esquerda nas eleições e o resultado eleitoral, porque de fato nós temos que colocar as coisas abertamente, falar a verdade para a população, mas nós temos uma série de indícios positivos, né, que mostram que há um caminho para a mobilização. Então, ao mesmo tempo que nós vimos o desastre eleitoral da esquerda, nós estamos acompanhando aí uma série de mobilizações parciais, pequenas, locais, mas ainda assim uma série de mobilizações pelo país. Há 2 semanas nós tivemos o caso importante do Carrefour, em que a população perdeu a paciência e quebrou o supermercado, que inclusive, se os comitês de luta tivessem uma intervenção mais decisiva nesse acontecimento, o que a gente iria ver seria um aumento muito grande dessa revolta, que quebrasse os supermercados de todo o país, mas que a gente viu ali que há uma disposição para isso. Estamos acompanhando também a situação na Amapá, em que a população várias vezes se confrontou com a polícia, por estar na situação extremamente grave de não ter luz. Isso aí durou 21 dias. E nós temos aí também notícias do próprio movimento operário. Começou ontem uma greve dos funcionários da SEB, da SEB distribuidora, né, responsável pela distribuição de energia no Distrito Federal. Hoje, inclusive, teve um ato, né, dos trabalhadores da. Tivemos também a greve por tempo indeterminado dos trabalhadores da CONCAP, né, trabalhadores que é uma autarquia. Aí está a foto dos trabalhadores da SEB. Né? Hoje teve ato também, companheiros dos comitês de luta do Distrito Federal estavam lá. Tivemos também aí a greve deflagrada pelos trabalhadores da CONCAP, que é a autarquia responsável pela limpeza urbana e pela coleta de lixo na cidade de Florianópolis. Os companheiros decretaram greve por tempo indeterminado porque havia um acordo firmado em 2019 que a empresa não está cumprindo e a prefeitura de Florianópolis está utilizando como pretexto para não cumprir esse acordo salarial que a pandemia não permitiria pagar o salário dos companheiros da CONCAP, que é uma aberração. Quem escuta até acha que não houve um único contaminado por coronavírus em Florianópolis, porque está tendo um verdadeiro combate ao coronavírus. É evidente que não. O pessoal está morrendo em Florianópolis, como em todo o país, e, ao mesmo tempo, a burguesia usa o coronavírus como pretexto para não pagar devidamente os direitos dos trabalhadores da CONCAP. Também nós temos em vários estados, né? Recife a capital pernambucana, né, de Recife, é um dos locais em que se manifesta de maneira bastante clara um enfrentamento muito grande dos trabalhadores rodoviários contra os seus patrões, né? E, sem dúvida, né, os rodoviários também entram aí, os metroviários, por uma das categorias mais atingidas pela pandemia de coronavírus, né? Porque é a categoria que está diretamente em contato com as aglomerações. E
apesar de contar com direções sindicais muito pelegas, estão entrando em movimento aí, protestando, paralisando as suas atividades em protesto. Então, acho que essas e várias outras manifestações mostram, né, uma tendência grande à mobilização. Cabe aos comitês tomar parte disso daí, procurar organizar essa tendência, transformar essa tendência à mobilização em uma verdadeira campanha nacional pelas reivindicações mais emergentes nesse momento, fora Bolsonaro e todos os golpistas, por eleições gerais, por Lula presidente, pelo combate ao coronavírus, por um plano contra as emissões, pela redução da jornada de trabalho, e transformar essa campanha aí numa mobilização nacional para que os trabalhadores, de fato, tenham seus interesses atendidos. Com você, Emanuel, para a gente encerrar o nosso programa. Exatamente. E nesse caso, né, a gente está vendo como os ataques são muito grandes, né, inclusive, se os ataques já eram grandes o suficiente, agora com esses prefeitos ainda mais direitistas, né, a partir do ano que vem, aí nós já entramos num período de transição das prefeituras, né, mas a partir do ano que vem esses ataques irão se aprofundar. Né, preciso lembrar que o prazo para as prefeituras e governos estaduais fazerem a reforma da Previdência foi ampliado aí pelo governo Bolsonaro, né? Foi colocado para depois das eleições. Então aí virão ataques muito maiores, né, nesse próximo período. E nesse caso os comitês de luta são aí a frente única necessária para a mobilização de toda a classe trabalhadora brasileira, né? Porque se os ataques eles são a nível nacional, se dirigem a todas as categorias, para defender as reivindicações de todas essas categorias é preciso vincular essas pautas específicas de cada uma, dos rodoviários, dos professores, dos bancários, dos condutores, a uma política nacional, né? Que nesse caso é a campanha pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas, né? Que os comitês sempre encabeçaram, né, desde o primeiro momento, né, com os materiais que vocês bem conhecem, com a campanha nas ruas aí. E nesse caso a gente precisa, né, passada a anestesia eleitoral, voltar a mobilizar os comitês nesse sentido e botar todo o peso, né, para impulsionar essa tendência à radicalização, como a gente bem viu aqui. Bom, eu agradeço a presença do companheiro Vitor, né, toda quarta a gente está aqui nesse horário, a partir das 14 horas, né. A partir do próximo programa nós voltaremos a trazer convidados, né, como a gente no início entrevistava, né, regularmente companheiros aí de comitês falando sobre as atividades em todo o país. E eu queria convidar os companheiros, né, a participar do curso que o Partido da Causa Operária, junto com a Aliança da Juventude Revolucionária, vai promover, né, a 46ª Universidade de Férias, que tem como tema o que foi o stalinismo. Por conta da pandemia, as aulas vão ser online, né, ocorrerão 2 vezes por semana, durante 8 semanas, né, 2 meses, e o curso será ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do Partido da Causa Operária. Né, abordará o tema do stalinismo de maneira bem detalhada, e as datas das aulas, né, já foram definidas como dia 5 e 7, 12 e 14, 19 e 21 e 26 e 28. Em breve vai aparecer mais informações para os companheiros se inscreverem, né? As aulas elas vão ser fechadas, o curso vai ter um custo, aí, uma taxa simbólica de R$100, que permite o acesso também a toda a plataforma da Universidade Marxista, né? Os dados como fotos, vídeos, materiais do curso, e vocês podem se inscrever, né? Buscar informações com a Secretaria de Organização do PCO, né? No número 11 99741 0436. Vocês podem procurar mais informações na descrição do vídeo aqui na Causa Operária TV, né? E agora os companheiros ficam aí com o programa, a retransmissão, né, da análise política no 247, que o companheiro Rui Costa Pimenta fez ontem, né, inclusive com o tema do Brasil pós-eleições, que tem a ver com o tema do nosso programa aqui de hoje. E a gente se encontra na quarta-feira que vem. É isso aí, companheiros. Um abraço, até lá.